No dia 6 de janeiro de 1995, dois assaltantes invadiram um banco em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O roubo aconteceu durante o dia, mas os criminosos não usaram máscaras nem disfarces. Em vez disso, para não serem identificados pelas câmeras de segurança, eles recorreram a uma técnica bem curiosa. Eles passaram um sumo de limão na cara, acreditando que isso impediria que as câmeras conseguissem identificar a imagem deles no sistema de segurança do banco. Isto porque, antigamente, o limão era usado como uma espécie de tinta invisível em cartas escritas à mão. Então, um dos assaltantes teve esta ideia brilhante. Ele fez um teste com uma câmera Polaroid e, de facto, não conseguiu ver-se. Mas isto provavelmente aconteceu porque a câmera estava com defeito ou porque ela apontou a lente para o sítio errado. O problema é que os assaltantes estavam tão confiantes na sua inteligência que nem suspeitaram que aquela ideia poderia correr mal. E, como já era de se esperar, correu mal. Foram presos pouco tempo depois. No entanto, a sua estupidez não foi em vão. No fim das contas, o caso chamou a atenção de David Dunning, professor de Psicologia Social da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ao ler a notícia sobre o roubo, Dunning percebeu que os ladrões não eram apenas estúpidos por roubarem um banco de forma tão burra, mas também eram suficientemente estúpidos para não perceberem a própria estupidez. Ou seja, teve uma ideia e percebeu que, quando alguém é muito ignorante, até é ignorante sobre o facto de ser ignorante. E com base nesta ideia, o professor Dunning convidou o seu aluno Justin Kruger para fazer uma investigação juntos. A ideia era perceber até que ponto a falta de inteligência de uma pessoa a impede de perceber, para não dizer de outro modo, que ela está a fazer algo de errado. E o estudo publicado em 1999 chegou à seguinte conclusão: quando as pessoas são incompetentes nas estratégias que usam para alcançar o sucesso, elas sofrem de um fardo duplo. Elas não só chegam a conclusões erradas ou tomam decisões erradas, mas essa incompetência também lhes retira a capacidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão a fazer a coisa certa. E, em homenagem aos dois investigadores, esse fenômeno ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger, que provavelmente vocês já ouviram falar. Em resumo, a ideia deste efeito é que a estupidez acaba por cegar as pessoas estúpidas a ponto de elas acharem que são inteligentes. Curiosamente, mais de um século antes deste efeito ser descrito, o biólogo Charles Darwin já tinha escrito uma frase que traduz bem esta ideia: a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. E é bem isso mesmo. Existe até um gráfico que nos ajuda a perceber como este efeito influencia a nossa aprendizagem. Quero que olhem para este gráfico, que explica como funciona o efeito Dunning-Kruger. O eixo horizontal representa o quanto realmente sabemos sobre um determinado assunto. Já o eixo vertical mostra a nossa confiança, ou seja, o quanto achamos que sabemos sobre esse mesmo assunto. Quero que reparem que, no início, não sabemos nada e por isso a nossa percepção é exatamente essa, a de que não fazemos ideia sobre aquele tema. Mas, à medida que começamos a aprender alguma coisa, temos uma percepção acelerada de que agora entendemos tudo sobre o tema. De forma muito rápida, parece que o nosso cérebro faz puff e pensamos: agora sou um gênio, já entendi como isto funciona. Até que começamos a aprofundar cada vez mais os nossos conhecimentos sobre o assunto. Então, começamos a perceber que, talvez as coisas sejam um pouco mais complicadas do que pensávamos inicialmente. E é aí que a nossa confiança desce. Começamos a sentir-nos ignorantes. Mas é porque agora sim, a nossa mente realmente está a expandir. Estamos a começar a ver que as coisas são muito mais complexas do que pareciam à primeira vista. Até que chega a um ponto em que nos sentimos completamente ignorantes, com a sensação de que não sabemos nada sobre o tema. É um momento em que a nossa única certeza passa a ser a nossa própria ignorância. É a fase do só sei que nada sei. Aliás, vocês sabem quem disse esta frase? Eu também não sei. Costuma-se atribuir esta frase ao filósofo Sócrates, mas não há grande certeza disso, porque ela não aparece de forma direta em nenhum texto do grego antigo. Mas enfim, como for, este é o ponto de viragem, e é aqui que muita gente desiste quando tenta aprender sobre um determinado assunto. A percepção da nossa própria ignorância pode fazer com que queiramos desistir. Mas é preciso continuar a esforçar-se, continuar a estudar e seguir o conselho de um outro grande filósofo, o Etebelu.
Mais especificamente quando ele nos diz: busquem conhecimento. Ok, a fonte não conta, mas é realmente significativa. Afinal, a busca contínua por conhecimento é o que faz com que as coisas finalmente se encaixem. À medida que vamos continuando a estudar, o nosso conhecimento vai aumentando, mas agora de forma constante e natural. Reparem que a linha volta a subir no gráfico, mas de maneira mais suave, indicando que a nossa confiança está a crescer de forma proporcional ao conhecimento que realmente está a ser adquirido. E é aqui que tudo começa a fazer sentido e aprendemos de verdade. E para comprovar a existência deste efeito, os investigadores realizaram uma série de testes. Numa das experiências, um grupo de voluntários respondeu a várias questões sobre lógica e gramática. Depois, os investigadores pediram-lhes para avaliarem o seu próprio desempenho. E o resultado foi surpreendente. Os entrevistados que acertaram mais perguntas subestimaram seu desempenho. Enquanto isso, aqueles que erraram mais perguntas acreditavam que tinham feito um excelente trabalho. Os investigadores então repetiram os testes em diferentes contextos. Foram feitos experimentos com atletas, enxadristas e até humoristas. E, de uma forma geral, o resultado foi sempre o mesmo. Quanto pior o desempenho de uma pessoa numa tarefa, maior a autoestima dela. Queres um exemplo bem prático disso no teu dia a dia? Se tens carta de condução, diz-me uma coisa. Consideras-te um bom motorista? Um estudo americano mostrou que 80% das pessoas acreditam que têm um talento acima da média na condução. E esta conta obviamente não fecha. Não é possível que 8 em cada 10 pessoas estejam acima da média. Há muito barbeiro por aí que achar que é piloto. E isso explica muita coisa. E é por isso que o efeito Dunning-Kruger pode revelar um perigo real no nosso cotidiano. E para entender isso, vamos voltar ao gráfico. E é ali, no ponto mais alto, que um piloto de moto recém-habilitado, por exemplo, pode achar que consegue fazer manobras super arriscadas. Ou que um médico recém-formado pode cometer um erro numa cirurgia. Ou que um investigador inexperiente pode pensar que entende tudo sobre o mercado financeiro e perder uma fortuna numa escolha mal calculada. E é também por viver eternamente nesse ponto do gráfico que muita gente lê alguns textos em aplicativos de mensagem e já se acha especialista em assuntos extremamente técnicos, como vacinação, por exemplo. Ou então, alguém que acredita que a Terra é plana, jura que consegue provar as suas teorias usando, sei lá, uma régua e um copo d'água. São sempre as coisas mais estranhas. São pessoas que se deixam levar pela própria autoestima e acreditam que o seu conhecimento, ainda superficial, já é o suficiente para entender tudo sobre temas extremamente complexos. Por isso, quando alguém está nesse ponto da curva de aprendizagem, é preciso perceber uma coisa. Até um estúpido é um inteligente em potencial, mas ele precisa reconhecer a sua própria ignorância e procurar o verdadeiro entendimento sobre os assuntos. É isso que diferencia quem vive na zona de conforto da falta de conhecimento daqueles que ousam se desafiar em busca da compreensão real do mundo que nos rodeia. E ao fazer isso, avançamos no gráfico. E aí então, é necessário tomar cuidado com o ponto mais baixo, quando a nossa confiança está no fundo. Também não podemos ficar presos nesse ponto achando que não somos capazes de entender nada. É aqui que mora a famosa síndrome do impostor. É aquela ideia de autossabotagem que nos faz achar que não estamos preparados para nenhum desafio, que todo mundo é mais inteligente e que é melhor desistir de certas oportunidades ou até mesmo de uma carreira promissora por não acreditar no nosso próprio potencial. Todos estamos sujeitos a passar por esse ciclo em algum momento da vida. E quando superamos essa fase, aí sim o nosso conhecimento e a nossa confiança começam a andar de mãos dadas. E isso é maravilhoso, mas ainda assim precisamos tomar alguns cuidados. Quando começamos a saber muito sobre determinado assunto, esse conhecimento torna-se tão natural que nem nos damos conta de que aquilo pode ser complexo para outras pessoas. Mas é importante ter em mente que nem todos ao nosso redor têm o mesmo nível de entendimento sobre tudo. Por isso, é muito comum que pessoas com inteligência acima da média tenham dificuldade em se comunicar. Elas não se fazem entender porque não percebem que a maioria das pessoas está alguns degraus abaixo na escala do aprendizado. E essa dificuldade para se expressar não é o único problema que afeta quem é muito inteligente. Pessoas superdotadas muitas vezes não têm acesso a escolas ou universidades adequadas ao nível e acabam por não desenvolver o seu talento por falta de estrutura. Outras sofrem bullying e são excluídas dos grupos de amigos.
Muitas vezes, elas também carregam um fardo pesado devido às expectativas dos outros, que colocam uma enorme pressão sobre elas para saberem tudo o tempo todo. E como consequência disso, quem é muito inteligente tem mais chances de desenvolver transtornos psicológicos como distúrbios de humor, déficit de atenção e crises de ansiedade. Um estudo realizado com membros da American Mensa, uma sociedade que reúne as pessoas com o QI mais alto dos Estados Unidos, mostrou que esses problemas são 200% mais frequentes entre os membros desse clube de gênios, e isso poderia ser um desestímulo à busca pelo conhecimento e fazer muitas pessoas pensar que a ignorância é uma bênção. Mas esse não é o caso. A inteligência traz muitas outras vantagens. Ter conhecimento permite-nos tomar decisões mais acertadas na vida, garante um melhor julgamento das situações que surgem no nosso caminho, faz com que saibamos nos adaptar melhor às dificuldades e nos torna pessoas muito mais interessantes para conviver. Nada melhor do que conversar com alguém que expande os nossos horizontes e nos puxa para cima, mesmo que não seja na nossa área. Aliás, é ainda melhor se não for. E por isso é importante estar sempre em busca de mais cultura e mais aprendizado. Mas tendo em mente que ninguém precisa entender tudo o tempo todo. É fundamental aceitar que o mundo é de facto complexo, muito mais complexo do que conseguimos expressar. E isso não é apenas uma forma de me expressar. O ser humano realmente não tem a capacidade de definir o próprio conhecimento sobre a realidade em que vive. E essa constatação tem um nome. É o paradoxo de Polanyi. O nome refere-se ao filósofo húngaro-britânico Michael Polanyi, que criou essa teoria nos anos de 1960. De maneira simplificada, a ideia deste paradoxo é que sabemos mais do que somos capazes de expressar. Isso significa que existe uma parte do nosso conhecimento que é tácita, ou seja, não pode ser expressa em palavras. É como quando uma professora fazia uma pergunta na escola e dizia: "Eu sei o que é, mas não sei explicar." Parabéns, eras uma criança e já estavas a resumir perfeitamente o paradoxo de Polanyi. Desde uma ideia que parece surgir do nada até a escolha de um movimento no xadrez, a nossa mente nem sempre cabe nas nossas palavras. Mas como é possível que o ser humano não seja capaz de definir o que ele mesmo criou? Ou seja, como pode um mundo desenvolvido por nós mesmos não se encaixar na nossa própria compreensão? Um dos principais motivos pelos quais a humanidade chegou a esse ponto é que, hoje em dia, praticamente todo o nosso conhecimento é coletivo. As nossas relações são de total interdependência. A globalização tornou pessoas e países inteiros dependentes uns dos outros. Tudo está conectado. Nenhum ser humano é uma ilha. Nenhum país é uma ilha. Ok, alguns são, mas vocês entenderam. O que quero destacar aqui é que o mundo, tal como o conhecemos, só funciona dentro dessa teia complexa que nós mesmos construímos. Tornou-se impossível se dissociar dessa rede de interdependência que conecta todos nós de maneiras invisíveis, mas essenciais. A famosa reflexão de Leonard Reid ilustra isso muito bem. Nenhuma pessoa é capaz de fazer um lápis sozinha. Algo tão simples e cotidiano, existe uma imensa cadeia de conhecimento e recursos que ultrapassa os limites do mais preparado dos indivíduos. Do plantio da árvore, à extração do minério para o grafite, nada se faz isoladamente. E, quando avançamos para tecnologias mais complexas, essa dependência se torna ainda mais evidente. Se ninguém sabe fazer um lápis, imaginem o quão improvável é que uma pessoa sozinha consiga montar um computador ou construir um avião do zero. A realidade é que a compreensão e organização do nosso próprio mundo escapam completamente do nosso alcance individual. E isso não é apenas uma curiosidade, mas uma constatação profunda sobre a natureza humana. O paradoxo de Polanyi, por exemplo, nos coloca diante de um grande desafio, especialmente quando pensamos no desenvolvimento da inteligência artificial. Como podemos ensinar uma máquina a realizar tarefas criativas e subjetivas que nós mesmos ainda não conseguimos entender completamente? Como explicar a escolha de um acorde por um músico ou a seleção de uma cor por um artista se essa decisão parte de um saber tácito, muitas vezes inconsciente? A nossa incapacidade de decifrar todas as decisões que tomamos, grandes ou pequenas, limita a nossa capacidade de transferir o conhecimento humano para a máquina. E, enquanto isso não acontece, o que parece improvável, surge uma pergunta crucial. Será que nossa ignorância natural pode ser o maior obstáculo para o avanço da inteligência artificial? Essas são questões complexas e é perfeitamente aceitável que não tenhamos respostas definitivas.
O importante é que o reconhecimento da nossa própria ignorância, como já alertava o efeito Dunning-Kruger, é o primeiro passo para o verdadeiro aprendizado. A partir do momento em que sabemos que não sabemos, nos abrimos para o crescimento. E é essa jornada constante de aprender e desafiar nossas próprias limitações que nos leva mais longe. Portanto, o convite é claro. Continuemos aprendendo, continuemos nos desafiando. A vida toda, a cada dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.